Notícias que marcam a sexta-feira no Girassol Jornal, realidade de famílias que vivem há 15 anos em condições precárias e com promessas de acomodação que não se cumprem por parte da administração Losango em Viana. Kina, boa noite. Boa noite, meu. Temos também outros assuntos para hoje que passam pela saúde materna, com registros que apontam para a morte anual de mais de 200 mulheres com problemas de hemorragia pós-parto. Sonhos e desafios. O país comemora hoje o Dia da Juventude Angolana com reflexões em torno do contexto atual. Bairro Paraíso, em Cacoaco, o governador de Luanda, Manuel Homem, termina a missão de 5 dias com promessas de soluções para os problemas identificados. Passos de Angola nas reuniões de primavera em Washington, Estados Unidos da América. Café, que já foi uma das principais riquezas de Angola. Qual o seu desempenho no mercado? Olá, boa noite. Muito boa noite, bem-vindos. Começamos em Viana, no Zango 3, com a realidade de famílias que vivem em condições precárias há mais de 15 anos, em casas de chapas, sem o mínimo de condições de acomodação. É um caso que também já é de conhecimento da administração do município, que até ao momento não cumpre com o realojamento prometido. Essa é a realidade que várias famílias vivem quando chove naquela zona do Zango 3 em Viana, enquanto aguardam há vários anos por um possível realojamento prometido pelas autoridades locais, segundo os moradores. A chuva mesmo é a coisa que mais me preocupa mesmo aqui. Basta mesmo chover, nós já ficamos com a cabeça dorida. O que queremos mesmo é que o tempo que me está mesmo daqui, nós queremos sair mesmo daqui. Quando a chuva cai não conseguimos de trabalhar nem nada. Os moradores daqui também sofrem muito, estás a ver? Os nossos materiais, as nossas camas, em madeira, não tem como, estás a ver? Com a água mesmo ficamos prejudicados, e mamãe também que ficam a sofrer. Então deve ter um sítio seguro que dá para poder lhes tirar, assim nós não conseguimos trabalhar, o Estado deve ver essa situação. Estamos aqui em Lundá por quê? Porque quando abriram essa estrada, aqui também tinha casas. Então, quando a Queiroz veio abrir essa estrada, as casas que estavam ali no meio da estrada foram para aquele lado. E quando eles fizeram aquela estrada, então veio a montanha, aqui não dava água. Porque quando chove, mas veio os mosquitos, eu estava cheio de paludismo, com esses lixos, tantas doenças, não podemos nas crianças. Os moradores desta zona alegam que nunca receberam casa por parte das administrações locais e eles afirmam ainda que o problema da inundação começou neste local quando construíram uma vala de drenagem. Já escrevemos, queremos seguir os nossos documentos, porque as mamães morreram, os filhos ficaram aqui a tomar conta. Porque quando a mãe morre, o pai morre, é herança dele. Por que não nos tiram daqui? Fizeram essa vala para dar várias pessoas e está a trazer muitos problemas. Aqui nunca inundou, mas desde que meteram essa vala aqui, essa vala de drenagem que meteram aqui, que vieram nos odrabar aqui, nos tirem só daqui com as crianças. Estamos mal aqui, nunca nos deram casa. Eu estou aqui desde 97, vim aqui com 7 anos, estou com 33 anos de idade, nunca deram casa aqui. Nunca deram casa. As casas estavam aqui no meio da estrada, tiraram daqui da estrada, meteram aqui, algumas meteram daquele lado. Essa é a única coisa. A primeira numeração que houve aqui que prometeram que iam nos dar casa foi em 2001 da dona Florinda. E o administrador municipal de Viana disse que a situação é preocupante e que estão a criar todas as condições para o realojamento das famílias. Essas populações que estão aí na zona de Chapas devem ser todas realojadas. O governo provincial tem um plano de realojamento e vai cumprir. Não podemos dar prazos para não criar falsas expectativas. E nós temos tido muito cuidado nisto. Essas pessoas já estão ali há bastante tempo. Não quero com isso dizer que devem continuar ou vão continuar ali. Quando tiverem todas as condições criadas, essas famílias serão deslocadas para ali. Estas populações, a única palavra que nós vamos dar, mais uma vez pedir compreensão e colaboração e dizer que a administração municipal, o governo provincial e todos os outros órgãos que são responsáveis pelas comunidades estão preocupadas com esta situação. É algo que choca e toca com a mente de qualquer pessoa, mas estamos a trabalhar no sentido de mudar o quadro atual.
Segundo os dados da Comissão de Moradores, no local encontram-se mais de 100 famílias a viverem em casas de chapa. Assinala-se hoje o Dia da Juventude Angolana, 14 de abril, data marcada por atos simbólicos de celebração e também por reflexões em torno dos principais anseios da juventude. Desafios como a realização do sonho da casa própria, a formação da família, que para muitos são difíceis de concretizar num contexto marcado por poucas oportunidades. O sonho da casa própria é ainda uma miragem para muitos jovens. Tudo porque uns estão desempregados e outros não têm salário capaz de concorrer aos projetos imobiliários do Estado. Não há muitas oportunidades no caso dos projetos habitacionais, porque não há facilidade, não há aquilo que se diz, às vezes, para se obter algum empréstimo para os jovens. Então isso dificulta e faz com que muitos jovens não consigam ter a casa própria. Há dificuldade de encontrar o emprego. Sem emprego não tem como conseguir a casa própria, por isso que muitos ainda vivem na casa dos seus pais. Vamos lá supor, você ganha 100 mil. Né? Quanto custa um saco de cimento? 3 mil kwanzas. Quando é que eu vou construir uma casa? Já está feita, né? Há várias dificuldades para construir a casa própria. Nós jovens, né? Temos dificuldades. O tipo de emprego, né? As políticas usadas para, né, aderir às casas próprias. Acho que também não há políticas para os jovens, né? Para aderir à casa própria. Acho que não há. Passear, nunca ouvi. Outra preocupação dos jovens está na reduzida disponibilidade de casas que o Programa Habitacional do Estado põe à disposição da população, estando o número de moradias à venda muito aquém da procura. Mas também a burocracia e a falta de transparência constituem outro problema. É difícil ter acesso a uma casa própria, sendo que para eu conseguir ter uma casa própria preciso ter um cunha. Preciso de primeiro ter dinheiro para conseguir pagar alguém que vai me facilitar a entrada. Então, esses mais alguns processos é que tornam isso difícil. Dentre todos os projetos que têm aparecido, os jovens têm tido muita dificuldade, porque muitas vezes funciona por cunha. Quando um jovem consegue, é porque alguém puxou e ele conseguiu alguma casa num desses projetos. Pessoas de várias idades abordadas por nós convergiram em vários pontos e pedem mais apoio à juventude. Poucos jovens têm emprego, a maioria não trabalha, mas não falta seio de ter uma casa própria. Agora, para obter essa casa própria também, eles encontram a dificuldade na má distribuição da quem é de direito. Eu vou falar a título de exemplo. Quando se construiu a centralidade de Quilamba, aquilo era uma centralidade vocacionada para a juventude. Na hora da distribuição, né, a maioria da juventude não foi achada metida. É preciso que também os bancos ou as entidades que são responsabilizadas a levar a cabo esta situação facilitassem o processo de adesão ao jovem nesses serviços, para que ele próprio arranje um meio de sustentabilidade própria e assim conseguir ter os valores necessários que é para poder construir uma casa. Tem pais ou mães que ainda têm o salário mínimo de 50, 30 mil kwanza. Então, como é que vamos conseguir a casa própria se o salário ainda não é rendável? Neste mês da juventude, os jovens chamam a atenção sobre as condições impostas para a aquisição de moradias e deixam qualquer um sem alguma esperança, e os seus salários muitas vezes não são compatíveis ao custo de vida. E como as garantias de um futuro seguro para a nova geração dependem fundamentalmente do direcionamento dos mais velhos, a nossa equipa ouviu também os adultos, que deixam conselhos para os mais novos, sem deixar de parte, claro, as suas responsabilidades no que diz respeito ao acompanhamento. O chamado conflito de gerações em Angola é um problema causado pelo choque entre as gerações de pessoas que nasceram em épocas diferentes. As nossas crenças são geradas
2 0 aos 12 anos. Nesse período, de acordo com especialistas, tudo o que vemos e ouvimos dos nossos pais e tutores serão armazenados na nossa memória. Os mais jovens alegam por vezes serem forçados a realizarem o sonho dos seus progenitores. Os mais velhos admitem parte da culpa pelo estado da juventude angolana, mas não retiram a responsabilização pelos erros dos próprios jovens. Mesmo os nossos antepassados todos passaram por crises, mas com a ajuda de Deus eles conseguiram ultrapassar. Essa juventude de hoje tem muitos problemas, se calhar nós, os adultos, também somos um pouquinho culpados dessa situação, porque nós estamos muito preocupados em ter status, em ter bens materiais, em ter isso, em ter aquilo, e deixamos de nos preocupar com o ser. Essa juventude que está aqui, na sua maioria, os pais foram das FAPLA, foram do ELNA e foram das FALA. O que os pais entregaram a essa juventude como herança do trabalho que eles fizeram? Zero. A sociedade precisa criar os mais velhos que são referência para os mais jovens. É por isso que a questão do comportamento e da atitude é fundamental. Quando a juventude numa sociedade não tem referências sociais, não tem referências éticas, não tem referências comportamentais, é complicado exigirmos do jovem que se comportem melhor do que os mais velhos. As décadas de 80 e 90 deram origem a uma leva de profissionais criativos, multitarefas e movidos por desafios, mas que também buscam pela aprovação dos outros para a realização pessoal. Eu acho que vocês, os jovens de hoje, vocês são mais informados do que nós. Vocês têm mais acesso à informação do que nós. Só que vocês não estão a aproveitar essa informação para o bem. Vocês estão a aproveitar essa informação para o mal. Estão fazendo coisas que nós, mesmo dentro de casa, nós não sabemos quem são os filhos que nós temos. E eu não acredito que a culpa seja só nossa. Quer dizer que nós, os mais velhos, temos que ter uma atitude e um comportamento diferenciado para inspirar os jovens a adotar esse comportamento que é desejável. Veja os casos de corrupção, veja histórias como Manga de 10, 14, que normalmente quem usa esse popular, esse senso comum que existe, é uma história, quer dizer, é uma jovem que namora com o mais velho, é uma miúda de 18, 17 anos que namora com mais... Isso não é bom. Os jovens sempre disseram sim aos principais desafios deste país, desde a luta de libertação nacional até a conquista da paz. Em Angola, apesar dos desafios da época, os jovens optaram sempre e de forma nobre por caminho que dignificam a si, a sua família e a pátria. Mas o imediatismo e a falta de perspectiva nos dias de hoje atrapalham o futuro promissor de alguns jovens. Todos nós temos uma meta, um objetivo, mas é importante seguir o processo. O imediatismo muitas vezes pode nos levar a cometer muitos erros. E temos visto muitas vezes o jovem até a praticar ações não muito positivas, como agressões violentas, o excesso de consumo de álcool. O mais alto magistrado da nação deu à juventude a responsabilidade de conduzir os destinos deste país. Aos jovens é imputada a responsabilidade de melhor servir a nação, de Cabinda ao Cunene, do Lobito ao Luau. Na conversa que teve hoje com a juventude, o governador de Luanda promete prestar cada vez maior atenção aos problemas e dificuldades que comprometem o progresso social dos jovens. Que, segundo o governador, devem também ajudar na solução desses problemas com ideias e iniciativas construtivas, sem optar pela desordem. As preocupações da juventude angolana estão identificadas. Temos dificuldade de empresas, mas nós sobrevivemos da pesca, da agricultura. Eu, de princípio, estou desempregado. Eu trabalhava numa fazenda, mas infelizmente nesse momento estou desempregado. É necessário mais empresas, ver com que haja compartilhamentos de bolsas de estudos, porque aqui temos jovens que já se formaram, tudo e tal, e não tem uma profissão assim técnica. E para que haja exigência no seu trabalho é necessário que haja uma profissão técnica para que ela desenvolva a sua vida cotidiana. Tida como o suporte e continuidade da sociedade, a juventude tem muitas aspirações. Daí que entre as reais preocupações, a de Cacoaco coloca acento tónico para solicitar
mais oportunidades. Cacoaco tem jovens intelectuais capacitados para poder doar o seu conhecimento, para poder transmitir e aprender. E muitas vezes a juventude só precisa de uma única oportunidade, só precisa de uma atenção específica. Qual é a visão para com o jovem de Cacoaco, para com as casas do Maia-Maia? Sabemos que são casas preparadas para o pessoal que habita em zona de risco. Compreendemos e até respeitamos, é um bom gesto. Mas nós, os jovens daqui, precisamos. Devíamos criar jovens de mérito. Estes jovens, anualmente nós poderíamos chamar município de Cacoaco X jovem, município de Viana Cazenga, os jovens de mérito. Esses fizeram isso em prol da comunidade, com mérito próprio, com esforço próprio. Esses merecem sim o nosso apoio. Queremos no bairro Paraíso um centro cultural, porque há artistas lá para poderem também mostrar aquele talento que têm. A auscultação à juventude de Cacoaco marcou o término da visita de 5 dias do governador provincial, primeiro ao bairro Paraíso e depois a toda a extensão do município. No culminar desta visita, o governador disse que as preocupações da juventude foram anotadas e que, tempo a tempo, vão ser resolvidas. É um trabalho que vamos continuar a fazer. Podemos resumir estes 5 dias como bastante positivos, apesar dos desafios que existem, mas estamos confiantes e capazes de continuar a resolver os problemas do Paraíso e de todos os outros bairros de Luanda que temos a obrigação de visitar e acompanhar. Todavia, hoje, Manuel Homem terminou a sua jornada de trabalho ao bairro Paraíso, que durou 5 dias. Estas imagens mostram a abertura de um serviço de transporte público composto por 4 autocarros que deverão, nos próximos dias, circular entre as 5 e 19 horas diariamente nos bairros da Cerâmica, Pedreira, Paraíso e Quicolo. É muita valia porque o bairro Paraíso é um bairro que alberga muita gente. Aliás, o ponto de passagem é só está aqui no Paraíso, a partir do Belo Monte, Pedreira, o ponto de passagem para o mercado do Quicolo, só está aqui no Paraíso. Então, é uma grande valia que o governador ainda continua a fazer muito mais esse trabalho. Os autocarros é um benefício para o povo. Se acontecer mesmo da forma que nós estamos a ver aqui, então é um benefício, o povo vai agradecer, porque é assim que nós queremos. Foram 5 dias de trabalho no município de Cacoaco, mais especificamente no bairro Paraíso, onde o governador auscultou os moradores, deu voz às autoridades tradicionais, religiosas, ouviu a juventude, fez promessas e pediu o apoio de todos para transformar Luanda num lugar melhor para se viver. O ato central nacional de celebração do 14 de abril teve lugar na província do Namibe, marcado por uma mensagem de apelo à juventude a abraçar o melhor ideal de construção do futuro, que passa por se abster de más práticas e alinhar para uma postura mais participativa na busca da solução dos principais problemas. Dificuldades no acesso ao primeiro emprego e também à casa própria são os principais constrangimentos enfrentados pelos jovens da província do Namibe. Segundo os jovens, há igualmente nesta região do país grande escassez de oferta de cursos técnico-profissionais e também de universidades com cursos diversificados. Os jovens estão a lutar para a formação. Após a formação, os jovens, obviamente, procuram ter um emprego. Quando a formação, que se abram mais escolas do ensino técnico profissional e não só. Quando a casa própria, que se abram mais centralidades e quando o concurso das entregas de casas, que haja mais abertura e não só centralizada, mas sim para todo o público. Presidente do Conselho Nacional da Juventude, que falava esta sexta-feira no Namibe, no ato central do 14 de abril, apela aos jovens a refletirem sobre o passado e o futuro do país. Enquanto força ativa e aquela que tem o dever de contribuir na construção de uma Angola cada vez melhor para se viver, apelamos aos jovens que devemos continuar a trabalhar, a respeitar os símbolos da República, as instituições e aos mais velhos, como garante da manutenção da paz, da unidade
e do desenvolvimento que todos nós almejamos cada vez mais. A governadora em exercício da província do Namibe considera que os jovens são a força motriz do país. Os jovens são os principais agentes de mudança em nossa sociedade, pois agregam ideias inovadoras, energia e motivação para construir um futuro melhor. Nos engajaremos na materialização das políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento integral da juventude, nomeadamente o Programa de Orientação Econômica da Juventude, que visa facilitar a inserção dos jovens no mercado do trabalho, mediante a formação profissional para o fomento do autoemprego, empreendedorismo juvenil, promoção do cooperativismo e educação financeira. O secretário de Estado garante que mais de 8.000 residências foram distribuídas aos jovens nos últimos anos. Em relação à habitação, o Executivo continua empenhado em garantir a implementação da cota dos 20% para os jovens em todos os projetos habitacionais construídos com fundos públicos, o que tem realizado o sonho de muitos jovens na obtenção da casa própria, tendo este processo beneficiado até o momento mais de 8.000 jovens nas 14 centralidades existentes no país. E numa mensagem dirigida hoje aos jovens, o Birro Político do MPLA considera legítima a preocupação da juventude relacionada à formação académica, ao desemprego e outros, e exorta o Executivo a tomar medidas e soluções que permitam a solução imediata destes e outros problemas que afetam a juventude. Celebra-se hoje o dia consagrado à juventude angolana. Por ocasião da data, através de uma nota, o Birro Político do MPLA saúda todos os jovens angolanos, exortando-os a primar pelo respeito à democracia e à preservação da paz enquanto patrimónios fundamentais para o desenvolvimento integral de qualquer sociedade. Segundo o documento, o Birro Político reitera que o país sempre contou com o papel da juventude em todas as frentes e aproveita a ocasião para agradecer a entrega abnegada, firmeza e patriótica ao longo de todo o processo de construção e implementação e consolidação na República de Angola de um Estado soberano, democrático de direito. O MPLA reconhece que há muito por fazer para a resolução sustentada dos principais problemas da juventude angolana. O partido afirma ainda que considera justas e legítimas as reivindicações no domínio da formação, promoção e inserção no mercado de trabalho e defende o reforço de medidas que visem manter viva a chama da juventude angolana. O MPLA considera imperioso que o Executivo continue a trabalhar na busca incessante de soluções para uma melhor educação e formação profissional, criação e melhor oferta de emprego para a satisfação das principais preocupações deste segmento importante da sociedade que continua a merecer lugar cativo na agenda da prioridade da governação para o período de 2022-2027. O Birro Político afirma que apoia de forma incondicional o desenvolvimento de um amplo movimento associativo, juvenil, estudantil, com pendor para o voluntariado, por via do qual sejam amplamente abordadas e desenvolvimento de programas e projetos que visem garantir um futuro melhor aos jovens e às gerações vindouras, bem como a promoção de um comportamento e cultura patriótica e cívica dos cidadãos da juventude em particular. Neste dia de festa, o MPLA aproveita a ocasião para apelar a toda a sociedade angolana no sentido de transformar a celebração da data num ato de reflexão com sentido nacional, incentivando os jovens a pautarem por uma vida responsável. Foi hoje refletida em debate aqui em Luanda a questão dos cuidados com a hemorragia pós-parto. É um problema que chega a causar várias mortes nas mulheres no país. Dados atuais apontam para a morte anualmente de cerca de 200 mulheres por causa deste problema. Mortalidade zero por hemorragia pós-parto em Angola foi o lema do primeiro workshop organizado pelo Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes.
A hemorragia pós-parto acaba por ser das mais complicadas situações obstétricas que exige dos profissionais de saúde conhecimento e habilidade para minimizar os danos. A hemorragia pós-parto é um problema também a nível do nosso hospital, por ser uma instituição terciária, mas felizmente, na verdade, temos tido bons resultados em relação à evolução destas pacientes. Não registramos mortes para além daqueles casos que vêm em estado terminal. Como sabe, algumas mulheres, algumas famílias ainda procuram por realizar os seus partos no domicílio e muitas das vezes realizam parto sozinhas, sem ninguém ao seu lado, ou tendo alguém ao lado, muitas das vezes é uma pessoa sem experiência para o atendimento ao parto. Então, por vezes recebemos estes casos que, infelizmente, poderão, na verdade, manchar as estatísticas dos hospitais, mas que muitas das vezes são consideradas mortes extra-hospitalares, do ponto de vista epidemiológico. Há vários motivos que causam a hemorragia pós-parto e um dos inimigos mais ferozes das mulheres em idade fértil é o mioma uterino. Uma mulher com mioma uterino mais gravidez tem maior predisposição em desenvolver uma hemorragia comparando com uma mulher que não tenha mioma uterino. A estimativa mundial de 2023 é que Angola faz parte de um grupo restrito de países africanos que registram pelo menos 222 mortes por ano em 100 mil habitantes em mulheres que sofram de hemorragia pós-parto. E segundo a agenda da OMS, é que esse número diminua para 70 mortes por ano em 100 mil habitantes até o ano de 2030. A frequência da hemorragia pós-parto no nosso país não foge muito àquilo que acontece no mundo. A diferença é que em países desenvolvidos, onde já têm as facilidades obstétricas todas, a mortalidade é muito inferior aos nossos países africanos. Portanto, nós estamos com uma taxa de mortalidade de hemorragia pós-parto de 9%. No mundo, a taxa também varia entre 2% a 10%. Portanto, nós estamos dentro daquilo que acontece no mundo. A diferença é que a mortalidade é muito maior nos nossos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Muitas vezes, as mulheres preferem realizar o parto em casa, o que pode originar outras complicações de saúde, e é ali onde aparece o Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola. Nós somos os primeiros nesta cadeia de atendimento, somos os primeiros a ter contato com a doente, a parturiente, porque nós muitas das vezes somos chamados, e não poucas, muitas das vezes somos chamados a atender situações desta patologia no domicílio. Portanto, é o primeiro contacto que a doente tem, muitas das vezes, é com o pessoal do INEMA. E da saúde para a justiça, cerca de 2.000 processos encontram-se pendentes no Tribunal Supremo, um problema que tem a ver com a insuficiência de magistrados. E o assunto dominou a reunião orientada hoje pelo juiz conselheiro presidente do Supremo. E levou à criação da 4ª sessão criminal do referido tribunal. Também hoje os oficiais de justiça decidiram suspender a greve, que estava em curso por tempo indeterminado, mas com uma moratória de 45 dias. O plenário do Tribunal Supremo, orientado hoje pelo venerando juiz conselheiro presidente Joel Leonardo, criou, durante a sessão, a 4ª secção da Câmara Criminal do referido tribunal, com a distribuição dos 8 novos juízes conselheiros impulsados pelo presidente da República, João Lourenço, no dia 22 de março, que começam a trabalhar na segunda-feira para reforçar a celeridade aos 2.000 processos ordinários que encontram-se pendentes no Tribunal Supremo. Neste momento, 1.887 processos. Foi feita a redistribuição equitativa destes processos na Câmara Criminal e cada um dos juízes passa a ter 150 processos por resolver. Hoje foram distribuídos 5 juízes para a Câmara Criminal e 3 juízes para a Câmara do Cível. Para o porta-voz do Tribunal Supremo, Leandro Lopes, com a entrada em funcionamento da 4ª secção, os juízes já não estarão sobrecarregados com volume de processos. O que havia aqui era um volume de trabalho
muito acima do número de juízes existentes. Com a entrada destes novos juízes, há necessidade de se redistribuir os casos e foi isso que aconteceu. A Câmara Criminal tem neste momento 12 juízes. É a meta de resolver todos os casos pendentes ou processos pendentes no Tribunal até 2025. Depois do Tribunal Supremo, a nossa equipa de reportagem seguiu para o Tribunal Dona Ana Joaquina, onde os oficiais de Justiça de Angola reuniram em conferência de imprensa 14 dias depois da paralisação dos serviços em alguns tribunais de primeira e segundas instâncias do país para exigirem a melhoria de condições laborais. O sindicato suspendeu a greve, devendo os oficiais retomarem os trabalhos na segunda-feira, 17 de abril. Aos 14 dias do mês de abril de 2023, dá-se por terminada a segunda fase da greve dos oficiais de justiça afetos aos tribunais de primeira e segunda instância. Estamos a terminar com satisfação de dever cumprido a segunda fase da greve. Os oficiais de justiça demonstraram mais uma vez não estarem satisfeitos com a condição da classe. O levantamento da greve em alguns tribunais do país não é tudo para o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, que deu uma moratória de 45 dias à entidade patronal. Caso não haja qualquer pronunciamento, a classe garante voltar à terceira fase da greve. Quando se esperava que seria um momento crucial para a abertura do diálogo entre as partes, o Conselho simplesmente não se pronunciou a respeito. Uma vez terminada a segunda fase, o SOJA vai aguardar por 45 dias pelos pronunciamentos da entidade patronal. Caso não o fizer, anunciaremos a terceira fase da greve, que terá um período de 30 dias. E seguimos para Benguela com os resultados da Conferência Tripartida sobre o Direito Penal Angolano. A Conferência Provincial Tripartida sobre o Processo Penal Angolano teve como pano de fundo a reflexão em torno da justiça penal no nosso país. A mesma contou com a presença de figuras de destaque no quadro de preletores, tal como a juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, Lourinda Cardoso, da Subprocuradora-Geral da República, junto do Tribunal de Relação de Benguela, ainda do renomado advogado Sérgio Raimundo, entre outros. A vice-governadora para o setor político, social e econômico, Lídia Selma Amaro, falou em representação do governo provincial. Faço voto que esta conferência tripartida seja erigida deste edifício dinâmico que se chama direito e que responda às demandas dos dias atuais a nível das necessidades, da capacidade de respostas técnicas dos operadores de direito, bem como se venha a repercutir no melhor acesso ao direito e à justiça dos cidadãos angolanos no geral e em Benguela em particular. A realização da presente atividade semelhante visa reforçar e aprimorar o nível de conhecimento dos profissionais do fórum em respostas às necessidades inerentes que os cidadãos correm quando clamam para a realização de justiça. Durante o evento que decorreu nesta quarta-feira, na cidade ferroportuária de Lobito, os participantes foram incentivados a uma atenção especial quanto à prestação de assistência judiciária às comunidades, a realização de um debate alargado com a participação de vários atores parceiros do Estado, para uma concertação como forma de busca de estratégias para a reestruturação dos planos de combate à corrupção. É uma reflexão crítica no sentido de ajudar a melhorar a celeridade e a eficácia do combate à corrupção, uma vez que é ponto assente que todos nós estamos de acordo que depois da guerra a corrupção é o segundo maior mal que tem que ser combatido por ter sido e continua a ser um dos principais obstáculos ao desenvolvimento socioeconómico do país e a promoção do bem-estar social de todos os angolanos. Uma reunião de empresários e empreendedores lusófonos está prevista para este mês, ainda aqui em Luanda. Um fórum de negócios agendado para os dias 20 e 21 de abril. O palco escolhido para a troca de experiências é a Zona Económica Especial.
A maior reunião de empresários e empreendedores do espaço lusófono, denominado FinBusiness Forum Angola, acontecerá na Zona Econômica Especial Luanda-Bengo, nos dias 20 e 21 do corrente mês. O encontro tem na base o estabelecimento de redes de negócios entre empresários que partilham a mesma língua e que estão espalhados por diferentes mercados em 4 continentes, nomeadamente África, América Latina, Europa e Ásia. FinBusiness é um projeto da Associação de Jovens Empresários Portugal-China que teve início em 2017 e tem como objetivo principal a criação de uma rede alargada de contactos entre protagonistas econômicos com valores e metas comuns nos mais variados setores de negócios, com foco nos grandes mercados dos países destes continentes. A FinBusiness Forum Angola terá as principais sessões de trabalho a 21 de abril de 2023 no auditório VIP do Espaço Filda, da Zona Econômica Especial de Luanda e Bengo, e conta com as presenças dos titulares das pastas da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, da Energia e Águas, João Batista Borges, do governador da província de Luanda, Manuel Homem, entre outras entidades. O fórum contará com diversos painéis de apresentação e debates, com especial atenção para temas importantes como o desenvolvimento econômico de Angola, a produção de energia, o abastecimento de água e a apresentação de projetos inovadores de jovens empreendedores. Subiu o número de mortos em naufrágio ao largo da Tunísia. São 32 já e vamos acompanhar o desenvolvimento do compacto de atualidade internacional deste e outros assuntos em destaque com a Edna Firmino. Edna, boa noite. O que é que nos trazes hoje? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. Os corpos de mais de 8 migrantes oriundos da África subsaariana foram encontrados após um naufrágio ocorrido nesta terça-feira ao largo da Tunísia, o que levou para 32 o número de mortos no incidente. Várias dezenas de migrantes vindos da África subsaariana morreram nas últimas semanas, na sequência de naufrágios de embarcações precárias nesta zona, exploradas por rede de traficantes. Outras notas internacionais já a seguir. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. O presidente esquerdista está na China para reatar as relações com o maior parceiro comercial do Brasil, após uma pausa de 4 anos. O Brasil é hoje o maior receptor de investimentos chineses na América Latina, impulsionados pelos gastos com linhas de transmissão de energia elétrica em alta tensão e produção de petróleo. Lula assistiu nesta quinta-feira em Xangai a posse da ex-presidente Dilma Rousseff como chefe do novo Banco Multilateral de Desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecidos como BRICS. As forças em confrontos no Iêmen iniciaram hoje uma troca de mais de 800 prisioneiros, disse a Cruz Vermelha Internacional após o acordo alcançado sob a coordenação das Nações Unidas. A troca de combatentes ODES e militares da coligação internacional chefiada pela Arábia Saudita vai prolongar-se durante 3 dias através de ligações aéreas entre território saudita e Sana, a capital do Iêmen, disse o Majed Fedail, vice-ministro dos Direitos Humanos do governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente. A Cruz Vermelha informou que 2 voos simultâneos entre Aden, Arábia Saudita e Sana transportaram os primeiros prisioneiros de guerra. Trata-se da maior troca de prisioneiros depois das duas partes terem libertado mais de 1.000 prisioneiros em outubro de 2020. O FBI prendeu nesta quinta-feira Jake Teixeira, de 21 anos, membro da Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos da América, pelo vazamento online de documentos confidenciais que envergonharam Washington com aliados em todo o mundo. Segundo o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, este foi um ato criminoso deliberado. Jake Teixeira compareceu hoje ao tribunal pela primeira vez desde a publicação dos documentos. Acredita-se que o vazamento de documentos publicados em grande parte em sites de mídia social seja a violação de segurança mais grave. 700.000 documentos, vídeos e telegramas diplomáticos apareceram no site do Wikileaks em 2010. Teixeira era aviador da primeira classe na Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos da América, de acordo com seu registro de serviço. Ele ingressou na Guarda Aérea em 2019 e trabalhou como especialista em tecnologias de informação.
Por hoje é tudo. Kina e Simeão, continuação do último jornal. Obrigada, Edna, pelas informações que trouxeste hoje. Bom descanso, Edna. Posição de Angola no quadro das maiores reservas petrolíferas do continente africano. O nosso país ocupa, na mais recente atualização, a 4ª posição. Entre os países africanos com mais petróleo, a lista é liderada pela Líbia. O petróleo é um recurso natural formado pela decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos e, como muitos outros recursos naturais, ele só pode ser extraído de reservas. A única diferença entre o petróleo e qualquer outro recurso natural é que o petróleo é atualmente a força vital da economia global. Como resultado, os países com maiores reservas de petróleo do mundo têm como poder geopolítico e econômico desproporcional e comparado aos outros países. De acordo com a BP Statistical Review of World Energy, em 2020, 14 países constituem 93,5% das reservas mundiais de petróleos. As reservas comprovadas de petróleo de Angola estão atualmente avaliadas em 6 mil milhões de barris, equivalente ao ritmo atual de 10 anos de produção, mas apenas 1/3 abaixo do custo. A extração está concentrada sobretudo nos jazigos offshore setentrionais ao largo da bacia do Congo, da província de Cabinda, mas existem outras reservas offshore, bem como onshore, noutras partes do país, com recente descoberta também no largo da costa meridional, em particular na província do Namibe. Em 2022, Angola estimou uma produção anual de 1.147 mil barris de petróleos. Estimativas foram avançadas pelo presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Paulino Jerônimo. Importa reiterar que as maiores reservas de petróleo de África encontram-se na Líbia com 48,4 bilhões de barris, Nigéria com 36,9 bilhões de barris, Argélia com 12,2 bilhões de barris, Angola com 7,8 bilhões de barris e Sudão com 5 bilhões de barris. Angola e a Estónia assinaram hoje um memorando de entendimento que reforça a cooperação entre os dois Estados no domínio da governação digital. A assinatura do memorando aconteceu durante a visita àquele país de uma delegação liderada pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. O memorando de entendimento foi assinado na cidade de Tallinn durante um momento testemunhado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, rubricado nomeadamente pelo diretor do Instituto de Modernização Administrativa e pela vice-ministra dos Assuntos Econômicos e das Comunicações da República da Estónia. O documento reforça a cooperação entre Angola e a Estónia em matéria de governação digital e modernização administrativa. O memorando inclui ainda a capacitação de quadros na especialidade em função da experiência e o potencial tecnológico do país anfitrião. Trata-se de um dos principais momentos que marca a visita de trabalho a Tallinn, capital da Estónia, de uma delegação angolana dirigida pelo Ministro do Estado, que naquele país constatou o nível de digitalização e modernização dos serviços públicos, bem como as referências nos processos de desburocratização e digitalização da administração pública. Ficamos por aqui. Resta-nos apenas agradecê-lo a sua agradável companhia de sempre. O Girassol Jornal regressa amanhã. Continuação de uma ótima noite. Estamos juntos.